Gratidão. O que há de errado? Quais são os desafios e lutas que você enfrenta agora, neste momento da sua vida? Talvez uma amizade significativa esteja em um momento de tensão, ou alguém de quem você gosta esteja doente, ou você mesmo esteja enfrentando uma doença grave. Talvez o dinheiro esteja apertado, ou as obrigações da vida estejam lhe sufocando. Talvez você esteja em um relacionamento e desejando sair dele, ou, se não está em um relacionamento, desejando entrar em um. Você está enfrentando hábitos ou vícios que exercem mais poder em sua vida do que deseja. Ou alguém que você ama está com problemas. Talvez você esteja preocupado com um filho, adulto ou ainda criança. Problemas com ansiedade e depressão podem estar ao seu redor. Há tantos problemas na vida e todos os dias nossa mente gravita em direção a eles de várias maneiras. Desistir de pensar nos problemas da vida é provavelmente impossível. Esses são problemas reais e exigem nossa atenção. Mas este capítulo tenta nos chamar a um ponto de equilíbrio. O que está certo? Agora mesmo, nesse momento, quais são as dádivas e bênçãos que o envolvem? Se você estiver ao ar livre, poderá parar e notar formações de nuvens no céu, lembrando que as nuvens nunca mais estarão exatamente na mesma configuração. Observe os sons ao seu redor, os sorrisos nos rostos das pessoas que você conhece, as dádivas da boa comida, o ar para respirar e a beleza do momento presente. Talvez você pense nas pessoas, aquelas que conheceu no passado e aquelas que conhece hoje. São pessoas que lhe proporcionaram atenção, sabedoria e talvez amor. Considere o privilégio de saber ler, de viver em uma época com a conveniência de encanamento, eletricidade e celular. Pondere sobre as dádivas que Deus dá. A dádiva de graça, vida e esperança. A dádiva transformadora de Jesus. Pense nas pessoas que acreditam em você, aquelas que o inspiram, aquelas que foram gentis, compreensivas e calorosas. Permita-se considerar e apreciar todas essas dádivas para se estabelecer em um espaço de gratidão. O parágrafo anterior usa a palavra dádiva 6 vezes. Minha escolha de conectar gratidão com dádiva não é coincidência, porque os dois estão relacionados. A gratidão é um sentimento de agradecimento e alegria em resposta ao recebimento de um presente, seja o presente um benefício tangível de uma pessoa específica ou um momento de felicidade pacífica evocado pela beleza natural. A maioria de nós já teve a experiência de dar um presente a um receptor ingrato. Esta não é a cor certa. Ou, eu estava esperando por preencher o espaço em branco. Ou, onde está meu próximo presente? E provavelmente tivemos a experiência oposta, uma experiência feliz, em que quem recebe nosso presente se derrama em lágrimas de gratidão. Essa é a diferença entre direito e gratidão, e acaba sendo uma distinção de grande importância para nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Que possamos aprender a ser aquele que recebe com gratidão os presentes que nos são oferecidos todos os dias. Que possamos nos encher de gratidão para com Deus e uns aos outros. Lucas conta uma história rápida sobre gratidão, intercalada entre histórias de fé e apocalípticas, no capítulo 17 de seu evangelho. Jesus cura 10 leprosos e um estranho cultural, volta para reconhecer a grande dádiva de cura que recebeu. Cada um de nós tem a oportunidade de ser aquele que escolhe a gratidão em meio às lutas da vida. A gratidão é uma virtude. Olhe para as virtudes helênicas clássicas. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. E a gratidão não pode ser encontrada em lugar algum. Acrescente às virtudes cristãs fé, esperança e amor. E ainda assim, a gratidão não faz parte da lista. Considere as 7 virtudes celestiais que contrastam com os 7 pecados capitais: castidade, temperança, caridade, diligência, paciência, bondade e humildade. Ainda assim, nenhuma gratidão. Então, a gratidão é mesmo uma virtude e, se não, o que ela está fazendo em um livro intitulado A Ciência da Virtude? Esse debate remonta a Aristóteles, um dos filósofos gregos que moldou a forma como consideramos a virtude nos últimos 23 séculos. Aristóteles via a virtude em conferir benefícios ao outro. A pessoa virtuosa é um doador, não um receptor. Em um aspecto, essa visão tem grande apelo. Se a sociedade fosse composta por aqueles que viam mais virtude em receber presentes do que em dá-los, imagine os problemas que teríamos com direito e passividade. De acordo com o apóstolo Paulo, Atos 20, 35, até mesmo Jesus ensinou: mais bem-aventurado é dar do que receber.
Ainda assim, acho que devemos considerar a gratidão uma virtude. Primeiro, Aristóteles estava escrevendo em um contexto pré-cristão. A virtude para Aristóteles era vista na força de dar aos outros, e isso certamente é coerente com o caráter de Jesus, que se dedicou ao cuidado compassivo dos que o cercavam. Mas o culminar da vida, morte e ressurreição de Cristo, desconhecido para Aristóteles, contempla o dar e receber de cabeça para baixo. A essência de seguir a Cristo é que recebemos antes de dar. Somos aqueles cuja força se descobre mais plenamente em meio à fraqueza. 2 Coríntios 12:10. Aqueles que confessam que não somos suficientes para nos salvar. Nós somos os leprosos curados e esperamos ser aquele 1 em cada 10 que volta para agradecer pelas dádivas que Jesus nos deu. Para ser justo com Aristóteles, deve-se notar que alguns filósofos contemporâneos pensam que pode haver mais espaço para a gratidão em uma visão aristotélica da virtude do que se pensava anteriormente. Também vale a pena notar que Cícero, um filósofo romano que escreveu alguns séculos depois de Aristóteles e cujos escritos mais tarde influenciaram Agostinho em direção ao cristianismo, descreveu gratidão como o pai de todas as virtudes. Em segundo lugar, na introdução deste livro, defendo que a virtude faz com que tiremos os olhos de nós mesmos para olhar os outros. A virtude cristã é vista mais plenamente no amor a Deus e ao próximo. Nesse sentido, a gratidão é uma virtude porque nos leva além de nossa inclinação natural para o foco em nós mesmos e nos permite ver e agradecer por o outro. O psicólogo Robert Emmons identifica o nosso senso excessivo de autoimportância como o maior obstáculo para uma vida de gratidão, e sempre foi assim. A gratidão nos chama à humildade, reconhecendo que não podemos e não precisamos ser autossuficientes. Em terceiro lugar, apelo ao bom senso sobre uma vida bem vivida. Anos atrás, nosso amigo Mike fez uma pergunta para Liz e para mim enquanto nós três estávamos desfrutando de uma refeição juntos. Quando você tiver 80 anos de idade, sentado em uma cadeira de balanço na varanda da frente, o que realmente importará para você então? Refleti muitas vezes ao longo da minha vida sobre a pergunta de Mike. Talvez ainda mais à medida que me aproximo década após década dos 80 anos. Quando penso em viver, envelhecer e morrer bem, minha mente se volta para a gratidão. Duvido que vá sentar na minha varanda aos 80 anos de idade e pensar, dei mais do que recebi. Espero não pensar apenas em meus arrependimentos, embora tenha certeza de que farei isso um pouco. Em vez disso, espero refletir sobre as muitas dádivas que a vida ofereceu. Algumas são oferecidas ao longo de muitos anos, como o amor de um cônjuge, e algumas são fugazes, como o canto dos pássaros em uma determinada manhã de verão, ou o sabor de um morango fresco do Oregon. Na medida em que descobri a graça em minha vida, suspeito que minha mente descansará tranquilamente nesse maior dom de todos. Já sinto isso acontecendo e confio que continuará se eu for abençoado o suficiente para viver até os 80 anos de idade ou mais. E se eu fizer isso, espero passar bastante tempo na cadeira de balanço na varanda da frente refletindo sobre a pergunta de Mike e tudo o que se passou nos anos seguintes. Houston Smith, um renomado especialista em filosofia e religiões mundiais, escreveu o que pode ser seu último livro aos 93 anos de idade. And Live Rejoicing, e Viver Louvando. O título da seção final de seu livro é As Duas Virtudes Categóricas e Incondicionais, referindo-se à gratidão e à empatia. As duas estão altamente relacionadas, pois as pessoas gratas também tendem a ser empáticas. Em Lucas 18, Jesus fala de dois homens orando no templo. Um deles, um fariseu, tinha uma forma superficial de gratidão desprovida de empatia. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículos 11 e 12. O outro, um desprezado cobrador de impostos, versículo 10, proferiu palavras simples que repercutiram em todo o cristianismo por 2 milênios. Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Versículo 13. Conhecidas simplesmente como a oração de Jesus, essas palavras refletem uma postura de humildade embutida na virtude da gratidão, pois quem ora antecipa as dádivas do perdão, da graça e da empatia, pois quem ora se recusa a se elevar acima dos outros e vê a mesmice que se estende por toda a humanidade. A ciência da gratidão. Não são muitos os estudos científicos que mudam o mundo, mas o mundo científico foi tocado substancialmente em 2003, quando 2 estudiosos cristãos, Robert Emmons e Michael McCullough, publicaram os resultados de 3 ensaios aleatórios sobre gratidão em uma importante revista científica. Em um de seus estudos, designaram aleatoriamente estudantes de graduação para uma das 3 condições. 1/3 dos alunos foram instruídos a manter um diário da gratidão a cada semana. Um segundo grupo fez uma lista das dificuldades que enfrentaram naquela semana. Um terceiro grupo
que serviu de controle, simplesmente descreveu alguns eventos da semana. Os alunos fizeram isso por 10 semanas. Em seguida, os pesquisadores os acompanharam por mais 9 semanas. Aqueles no grupo de aborrecimentos pareciam os mesmos do grupo de eventos ao final do estudo, mas aqueles no grupo da gratidão responderam de algumas maneiras interessantes. Não foi tão surpreendente que o Diário da Gratidão aumentasse o otimismo, as classificações de vida favoráveis e assim por diante. Mas Emmons e McCullough também descobriram que aqueles atribuídos aleatoriamente ao Diário da Gratidão relataram se exercitar mais, dormir melhor e visitar médico com menos frequência do que aqueles atribuídos a outras formas de diário. Emmons e McCullough então conduziram um estudo semelhante com um grupo de pacientes com doenças neuromusculares usando diários de gratidão escritos diariamente em vez de semanalmente por 21 dias. Mais uma vez, eles descobriram que aqueles na condição de gratidão relataram mais emoção positiva, menos emoção negativa e mais otimismo. O grupo de gratidão também relatou estar mais conectado com os outros, dormindo mais do que os do grupo de controle e sentindo-se mais revigorado pela manhã. Ao interpretar esses resultados, é importante observar que esses estudos usaram projetos experimentais com atribuições aleatórias verdadeiras, ou seja, os participantes do estudo não se autosselecionaram quanto à condição experimental em que participariam, mas foram selecionados aleatoriamente e depois designados a uma condição experimental específica. Este é o padrão ouro na pesquisa em ciências sociais, o que significa que podemos inferir algum nível de causalidade. Quadro 3.1 Diário da Gratidão. É provável que você já tenha ouvido falar do Diário da Gratidão, mas não muitos anos atrás era uma ideia nova. Robert Emmons foi pioneiro no uso do diário em seus muitos estudos sobre gratidão e resumiu muitas das descobertas mais importantes em Gratitude Works. A gratidão funciona. Aqui estão as instruções que Emmons e McCullough usaram em seu estudo histórico sobre o Diário da Gratidão. Há muitas coisas em nossas vidas, grandes e pequenas, pelas quais podemos ser gratos. Pense na última semana e anote nas linhas a seguir até 5 coisas em sua vida pelas quais você é grato. A ideia básica é escrever sobre várias coisas que você experimentou recentemente pelas quais você está agradecido. Escreva uma frase sobre cada uma. Emmons fornece algumas outras chaves para um diário da gratidão bem-sucedido em Gratitude Works. 1. Não exagere. Acontece que escrever no diário todos os dias pode não ser tão eficaz na promoção da gratidão quanto fazê-lo algumas vezes por semana. Emmons chama esse fenômeno de fadiga da gratidão. 2. Não há problema em lembrar de problemas e lutas. Podemos tender a pensar que a gratidão requer que os problemas sejam eliminados da consciência, mas esse não é o caso. Relembrar um fracasso ou uma luta do passado muitas vezes nos prepara para considerar momentos de avanço ou antecipá-los e, no processo, encontrar gratidão e esperança. 3. Subtraia. Conte suas bênçãos. Soa como uma equação de adição, mas tente subtrair enquanto faz o diário. Imagine como seria a vida sem o seu filho, cônjuge, fé, emprego ou comunidade. Isso nos ajuda a reconhecer as dádivas na vida que podemos facilmente dar como garantidos. 4. Surpresa. Procure surpresas na vida, pois elas geram mais gratidão do que a maioria dos eventos rotineiros. 5. Pessoas acima das coisas. É bom ser grato por um barco novo ou uma casa velha, mas ainda melhor é ser grato pelas pessoas do passado e do presente em sua vida. Em outras palavras, a gratidão nos transforma. Perto do final de seu artigo acadêmico, Emmons e McCullough relatam sobre uma espiral ascendente, onde a gratidão nos torna mais sociáveis e mais sintonizados com nossas redes sociais e como essas redes trazem amor e pertencimento. Os pesquisadores também observam que a gratidão promove a consciência espiritual, amplia a flexibilidade emocional e cognitiva e nos ajuda a resistir ao estresse. O interesse pela gratidão começou quando Emmons e McCullough publicaram suas descobertas, mas desde então explodiu. Nos últimos 15 anos, dezenas de estudos adicionais associaram a gratidão à saúde mental, física e espiritual. Não tentarei revisar toda a literatura sobre gratidão aqui, mas destacarei algumas descobertas importantes. A gratidão é boa para a sua saúde. Se você passa muito tempo na internet ou lendo revistas populares, provavelmente já viu questionários e listas de verificação sobre como viver uma vida saudável. Não fume, beba um pouco de álcool, mas não muito. Coma muitas frutas e vegetais, e não muita gordura saturada e açúcar. Observe seu peso. Use o cinto de segurança. Evite sexo inseguro. Exercite-se 150 minutos por semana. E assim por diante. É impressionante como essas listas raramente incluem fatores psicossociais como gratidão. Existe agora um grande corpo de evidências de pesquisa que demonstram a conexão entre gratidão e saúde. Alex Wood, da Universidade de Manchester, e seus colegas publicaram um material útil em 2010, mostrando as inúmeras conexões entre gratidão e saúde psicossocial.
A gratidão está associada a aumentos em humor positivo, prazer, autoestima, sensação de bem-estar e satisfação com a vida. Pessoas gratas têm um risco menor de depressão do que outras, bem como uma menor probabilidade de transtorno.